Meus irmãos, lá no capítulo de Gênesis, capítulo 1 ao 2, né, o 1 inteiro até o comecinho do 2, fala dos primeiros 7 dias da criação de Deus. E vou trazer aqui uma visão que tenho conversado com o Espírito Santo sobre os números, relacionando eles com estes 7 dias. O primeiro dia, Deus disse: haja luz e houve luz. Agora perceba a estrutura do número 1. O número 1, ele é uma reta, uma linha vertical e uma linha diagonal, né? Agora compare com o corpo humano. Corpo humano em pé, com a cabeça um pouco abaixado, olhando para baixo. O número 1, ele representa a submissão. Por quê? Porque no primeiro dia, Deus disse: haja luz e houve luz. Eu não sei a completude do que significa haja luz. Eu só sei que houve luz. Eu não sei tudo o que significa o haja luz de Deus. Mas eu sei que houve luz. Né? Mas a profundidade, ela, né, por eu estar num corpo de humano, com uma inteligência de um ser humano, né, com uma mente humana, eu compreendo que houve luz. Não consigo ir mais longe do que isso. Então, eu apenas aceito. Houve luz. E isso é submissão. É sim, né? É um sim, sim, houve luz. Eu me submeto ao Senhor. Porque eu não quero saber tudo o que quer dizer haja luz. Eu sei que houve luz e pronto. Eu sou submisso a Deus. O número 2, perceba que parece uma pessoa ajoelhada, orando de cabeça ainda para baixo. E o 2, né, no segundo dia da criação, no livro de Gênesis, fala que Deus separou as águas. Então houve uma separação das águas de cima e das águas de baixo. O que isso quer dizer? Por que eu estou falando que o número 2 tem a ver com oração, né? Oração de joelhos? Porque em cada situação da vida, se a gente precisar de alguém, que seja de Deus. Porque se a gente precisar de outra pessoa, nós vamos buscar pessoas, nós vamos buscar remédios, nós vamos buscar coisas materiais para acabar com os nossos problemas. Mas se a gente tem a fé, se a gente tem a submissão a Deus, a gente vai primeiro pedir ajuda de Deus. Então a gente ajoelha e ora. E isso divide as nossas águas, as emoções que fariam a gente procurar ajuda das pessoas, das emoções mais elevadas, que a gente entrega para Deus, né? De que a gente busca a Deus, a gente ora para Deus primeiro, antes de deixar as nossas emoções nos buscar uma resolução externamente. A gente busca primeiro a Deus. E por isso é uma divisão de águas. O terceiro dia, Deus colocou a porção de terra, a porção seca, as ervas com sementes e as árvores frutíferas com frutos. E o terceiro dia ele representa o deslocamento. O número 3 ele representa o deslocamento. Ele representa um deslocamento. Por quê? Porque a terra seca ela te permite caminhar. Terra seca te permite caminhar.
E Deus, ele não só te deu a terra seca para você caminhar e caminhar e caminhar. Ele também te deu a erva para você se alimentar, a semente para você replantar aquela erva onde não tiver erva e, e deu o fruto, né, nas árvores frutíferas para enquanto você caminha pela terra seca, você tenha do que se alimentar. Então você vai ter o fruto para se alimentar e continuar caminhando. Então Deus, que ele quer dizer com o deslocamento? A gente é submisso a Deus no 1. A gente orou para Deus no 2. No 3, a gente desloca para Deus. A gente deslocou para Deus. E a gente deslocou para Deus, agora eu já não me preocupo mais com aquele problema. Porque eu entreguei para Deus e fui caminhar, fui cuidar das necessidades humanas. E aí, enquanto eu estou cuidando das minhas necessidades humanas, eu meio que esqueci aquela oração que eu fiz, porque eu já entreguei para Deus. Então eu esqueci da oração que eu fiz, entreguei para Deus, fui cuidar das necessidades humanas, né? E aí as necessidades humanas, eu vou caminhar, eu vou comer, né? Eu vou cuidar do corpo físico, vou tomar banho, fazer as necessidades, vou plantar, vou pegar a semente, vou plantar, vou comer o fruto e vou pegar a semente do fruto e vou plantar. Então eu vou cuidar das necessidades humanas, porque eu já entreguei nas mãos de Deus. Eu orei e entreguei nas mãos de Deus. Beleza. Agora o 4. O 4, percebe que ele é o número 1 com um traço horizontal. Então ele é o número 1 com um traço horizontal que fecha bem no centro da reta vertical. O que quer dizer? Quer dizer que assim, entrou alguma coisa no centro do teu ser. Né? Então, no quarto dia, foram criados o Sol, a Lua e as estrelas. Sol, a Lua e as estrelas. O Sol, a Lua e as estrelas, né, eles ajudam a marcar distância, direção e tempo. Então, espaço-tempo. O Sol, ele é a medida. Né? O Sol, ele é uma medida que você consegue marcar. Foi um dia. Né? Agora tem que esperar para chegar outro dia. Tem que esperar a medida da noite para chegar outro dia. Então o Sol ele ajuda na medida do tempo. E as estrelas ajudam na medida do deslocamento, da direção. E a Lua ajuda na medida das estações. Né? Maré cheia, maré baixa. Medidas em si, medidas. E o tempo em si, né? O tempo e o espaço. Então, veja, você começou a deslocar, né? Você foi primeiro submisso a Deus, orou para Deus. No 3, você entregou para Deus e começou a caminhar. Nisso que você começou a caminhar, você vai ter as medidas. Você vai começar a ter as medidas, o espaço e o tempo. Nisso que você começa a ter o espaço e o tempo, você também recebe algo dentro, no centro do teu ser, que tem a ver com a oração que você fez no 2. Então, de acordo com a oração que você fez no 2, você vai receber uma vontade no centro do teu ser. E essa vontade, ela vai ter alguma coisa a ver com as medidas do seu tempo, com as medidas do espaço, quanto você caminha, né? A construção, o trabalho, né? O tempo de trabalho, as medidas, enfim, você recebe uma vontade no centro do teu ser. E você recebeu essa vontade de acordo com a oração que você fez. Aí no 5, Deus fala de reprodução, multiplicação. Então, o 5 é a reprodução, a multiplicação dessa vontade que você recebeu no centro do teu ser, que foi Deus que colocou. Porque Ele ouviu a tua oração
que você entregou para Ele e colocou a vontade para você ser direcionado, você ter a direção. Lembra as estrelas que elas direcionavam os navegadores, né, da antiguidade, que não tinha tecnologia, então eles usavam as estrelas para se direcionar no oceano. Então essa vontade que Deus coloca dentro, no centro do teu ser, essa vontade ela vai te guiar, ela vai te dar uma direção para você realizar aquilo que você pediu para Deus. Porque vai ser Deus te direcionando, Deus te guiando. E o tempo, né? O tempo vai te trazer paciência, o tempo vai te trazer maturidade, para você não se desviar daquela direção que Deus colocou no centro do teu ser e reproduzi-la no 5. Porque no dia 5 Deus falou para as espécies se multiplicarem, se reproduzirem. Aí no 6º dia, Deus usa o verbo fazer, fazer o homem, à imagem de Deus, o homem e a mulher. Então, fazer ele representa trabalho, e Deus fala para o homem que ele vai dominar tudo. Ele domina toda a criação, todas as criaturas, o homem, a imagem de Deus, domina tudo, domina toda a criação. Então, o 6 ele tem a ver com domínio. Por quê? Porque o 6, ó, percebe o 6, ele tem uma barriguinha. Então, o domínio, ele quer dizer digestão. Digestão. Você recebeu a vontade no centro do teu ser, de acordo com a oração que você fez. Você reproduziu, você multiplicou. Isso, você reproduziu. E aí você digeriu. Você dominou essa vontade. Você digeriu ela totalmente dentro de você. Né? Pode ter a ver também com a reprodução da espécie humana, né? Que você recebe a vontade no centro do teu ser, né? De reproduzir a sua espécie. E aí você reproduz, e aí a mulher fica grávida, né? A barriga dela cresce, parece o número 6. Então o número 6 ele é digestão. Ele é domínio, certo? Ele é algo ali que já está digerido. Você compreendeu, digeriu. E aí vem para o 7, que é o dia que Deus descansou. O 7, veja que ele é como se fosse o 4, com a cabeça levantada, mas com a vontade ainda no centro dele. Né? Faz o 7 com um risco no meio, né? Aquele 7 com um risco no meio. A vontade permanece no centro, só que a cabeça não está mais para baixo, olhando a vontade que você recebeu. Ela já está para frente, porque você já digeriu, você já dominou a vontade, você já sabe a vontade. Então agora é só você olhar para frente e descansar. Olhando para frente e descansar. Descansar, né? Pode ser descansar mesmo, colocar, descansar, levantar as canelas para o alto. Ou pode ser também porque Deus não dorme. Deus não precisa descansar. Então pode ser um descanso de tipo, a vontade, eu já entendi ela, a vontade que Deus colocou em mim. Eu reproduzi ela. E eu dominei ela, eu digeri ela por completo. Então agora eu só olho para frente e descanso, continuo. Eu fluo, né? É fluido, é um movimento fluido. E aí nisso você pode pensar, mas para no 7, o 8 e o 9. Né? Porque todos os outros números vão surgir desses 9 números, né? Desses 10 primeiros números, junto com o 0. Então perceba a geometria perfeita da criação de Deus. Do 1 ao 4, temos 3. Do 4 ao 7, temos 3. Eu já te disse que o 3 ele é deslocamento. Então, da submissão até a vontade que entrou no centro, que Deus colocou no centro do teu ser, houve um deslocamento. A submissão deslocou
a vontade que Deus colocou no centro do teu ser. E essa vontade, até o 7, que é o descanso, tem outro deslocamento, que é a reprodução e o domínio dessa vontade. Você compreendeu totalmente essa vontade, então agora você pode olhar para frente e seguir. Você vai reproduzir essa vontade até de olho fechado, porque você compreendeu totalmente a vontade. Você dominou a vontade. Então agora você olha para frente e segue em frente, fluindo. Aí o número 8, ele representa um ciclo fechado, totalmente fechado. Que é um movimento, né? Um ciclo em movimento fechado. E se você deitar o 8 de lado, vai ser o símbolo do infinito mesmo. Então ele é eternidade e movimento. Só que eu creio que o número 8 é Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele representa é o Filho de Deus unigênito que nos salvou de todos os pecados. Então, veja, até o número 7, podemos fazer essas coisas que eu te falei, do 1 ao 7, em pecado. Mas a partir do 8 já não tem mais como você prosseguir com o pecado. Até o 7 tem como você fazer pecando. Mas a partir do 8, você precisa decidir se você quer continuar submisso às suas próprias vontades ou submisso à vontade de Deus. Porque o número 1 é submissão. Olhando para baixo, submissão, sim. Submissão. Só que essa submissão, ela pode ser uma submissão à traição, uma submissão aos meus próprios desejos, uma submissão ao dinheiro. Faço tudo por dinheiro. Posso até, se alguém me pedir para eu matar alguém, mas me pagar 30 milhões, eu mato. Eu mato alguém porque está me pagando 30 milhões. Então eu estou sendo submisso ao dinheiro e não a Deus. Porque se eu for submisso a Deus, mesmo que alguém me dê 1 bilhão, 3 bilhões, eu não vou aceitar matar alguém por dinheiro. Eu só vou matar alguém se for para defender algum vulnerável. Se for alguém que estiver machucando uma criança, por exemplo, e eu não tiver escolha e matar aquela pessoa, se aquela pessoa está tentando matar uma criança, por exemplo, eu vou defender a criança e vou matar quem está tentando matar a criança. Eu vou matar quem está tentando matar uma pessoa vulnerável ali, que não consegue se defender sozinha. Então eu vou lá e defendo aquela pessoa e posso chegar até matar a pessoa para defender aquele vulnerável. Mas eu não estou matando ele porque alguém me deu 30 milhões ou 1 bilhão de reais. Eu estou matando alguém para defender o vulnerável. Né? É uma exceção. Então, a submissão, ela, claro, deve ser para Deus se a gente quer justiça, se a gente quer o bem, se a gente quer honestidade, né? Se a gente quer a salvação, que é o número 9. Mas a submissão, ela depende do nosso livre-arbítrio, da nossa decisão. Se eu decidir ser submisso ao meu trabalho, eu não vou estar sendo submisso a Deus, eu vou estar sendo submisso ao meu trabalho. Cara, eu não estou falando para você parar de trabalhar, mas tem pessoa que só trabalha e esquece de Deus, esquece da família, esquece de tudo e só trabalha e esquece de Deus. Aí chega uma fase da vida que se sente vazia, se sente que perdeu tempo, que fez tudo em vão, mas não é assim. Até essa pessoa, ela pode decidir esquecer a submissão
ao dinheiro ou ao trabalho, a submissão aos próprios desejos e começar a ser submissa a Deus. Então ela vai ser submissa a Deus primeiro, e aí o resto dos passos, das sequências, vai ser para Deus, porque o número 1, ela escolheu Deus. E aí ela chega no 8, que é Jesus Cristo, que é o caminho, eternidade. Você consegue adentrar na eternidade. Se você não for submisso a Deus no número 1, você não consegue passar para o número 8. Você consegue chegar até o 7, porque você foi submisso ao seu trabalho de fazer esculturas. E aí você ficou tão bom em fazer esculturas que você faz de escultura perfeitas até de olho fechado. É o número 7. Você descansou, você tem a vontade de fazer esculturas perfeitas e você faz escultura até de olho fechado, porque você descansou na habilidade. Você deixa a habilidade falar por ela mesma. Você, não faz quase nenhum esforço. Você descansou, você fluiu naquilo. Mas o 8, ele é Jesus Cristo. E se no 1 você não é submisso a Deus, você é submisso a qualquer outra coisa, você não consegue chegar no 8, que é a eternidade. E aí, para chegar no 8, você precisa se arrepender de ter sido submisso a alguma outra coisa, no número 1, e voltar a ser submisso a Deus. E aí você consegue entrar no 8, que é a eternidade, que é o caminho, que é Jesus Cristo. E nisso, quando você chega no 8, começam a vir as tentações. Começam a aparecer tentações, perseguições, porque você está na eternidade e isso incomoda aquilo que não pode ter eternidade, que é o diabo. Porque até o diabo ele vai ser arrebentado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Até o diabo vai ser aniquilado pelo poder de Deus. Mas a eternidade é para aqueles que se arrependem do estado de pecadores, todos nós, nós se arrependemos do nosso estado de pecador e aí a gente é submisso a Deus e começa que a gente recebe a vontade de querer obedecer a Deus e aí a gente chega no 8, começa a perceber as tentações, começam a aparecer tentações e nisso a gente precisa voltar lá no 2, ajoelhar e orar para Deus ele nos guiar, né? A gente entregar a Deus, caminhar, cuidar das nossas necessidades sem o atrapalho do diabo e confiar, né, de que isso uma hora vai acabar tudo, essas tentações, as perseguições, elas vão acabar, porque é eterno, eternidade. E a promessa de Deus é uma eternidade de paz, né? Uma eternidade no reino dos céus após o julgamento final. E aí o 9, parece o 6, né? Só que é ao contrário. Ele parece o 6, só que é ao contrário. Ele é o domínio, ele é a digestão igual ao 6, só que na mente, na cabeça. Então é a salvação. Você já compreendeu que não tem como ir para a eternidade sem Jesus Cristo. Claro, você pode perceber que o inferno, né, fala lá que você vai sofrer por toda a eternidade no inferno. Então não é que você não consegue passar para o 8. É que se você passa para o 8
e não tem a submissão a Deus, que é o número um, é uma submissão a outra coisa, a tua eternidade ela vai ser no inferno, e aí você começa a perceber uma natureza demoníaca que cria um domínio, uma inteligência no 9 demoníaca, que é algo que, sabe, fala, é demoníaco, tipo, a pessoa não tá nem aí para a vontade de Deus, ela acha que é só a vontade dela e ela pode conseguir o que ela quiser se ela se esforçar para fazer aquilo. Ela pode conseguir qualquer coisa, ela ela tem a certeza de que não tem céu nem inferno, e ela sabe que só depende dela, da mente dela, de ela ter a mente dela super focada, a mente dela super forte, aguentar qualquer coisa para chegar onde ela quer, que é uma natureza demoníaca. Porque não tem a ver com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tem a ver com satisfazer os nossos desejos. E a qualquer custo. Então, se você é submisso a Deus, você aceita que houve luz, Deus disse haja luz e houve luz, então sim, houve luz. Não preciso saber de mais nada, eu só sei que houve luz. Sou submisso a Deus. Aí você chega no 8, que é Jesus Cristo, e percebe que Ele nos limpou de todos os pecados e nos permite entrar de novo no paraíso. Porque se não fosse Jesus, a gente ia continuar pecadores e não ia entrar de volta no paraíso. Porque por causa do primeiro pecado de Adão e Eva, que eles desobedeceram a Deus, e Deus lançou eles para fora do paraíso e não podia mais voltar para o paraíso. Agora eles vestiam uma pele animal e morriam. Antes eles não morriam, não precisava vestir nenhum tipo de pele, não tinha uma pele animal, era eterno, era eternidade. Não tinha algo que morre, né? Algo perecível. E Jesus Cristo nos lavando de todos os pecados, porque ele foi o único que veio e não pecou, porque ele é nascido do Espírito Santo. Ele foi o único que veio e não pecou, que ressuscitou e nos dá a vida eterna, porque ele nos lavou de todos os pecados com o seu sangue, que o sangue dele é puro. E aí o 9, ele é a salvação, é a compreensão perfeita de tudo, é a compreensão de que eu não preciso de nada, eu só preciso de Deus. Né? E por isso eu vou cuidar para obedecer cada regrinha, as leis de trânsito, as leis do estado, as leis do município, as leis federais, as leis tributárias. Eu vou cuidar para obedecer todas as leis, porque eu não quero desagradar a Deus. E eu tenho certeza que Deus colocou as leis. Deus inspirou as leis que a gente obedece na cidade para que a gente tenha ordem na cidade. E se a gente não quiser obedecer às leis de Deus, a gente não vai obedecer às leis do homem, né? As leis federais, municipais, estaduais, as leis tributárias. A gente não vai obedecê-las. Mas se a gente quer obedecer a Deus, a gente vai obedecer todas as leis, a gente vai tomar cuidado para não desobedecer nenhum tipo de lei. Até a lei da natureza. Né? Se o martelo ele tem a natureza de pregar um prego,
eu vou usar o martelo para pregar um prego. Se o garfo ele tem a natureza de espetar o alimento e levar até a minha boca, eu vou utilizar o garfo para espetar o alimento e levar o alimento até a minha boca. Se o corpo físico ele é feito à imagem de Deus e ele tem nós, né, junto com a mente, com a alma, com o espírito, a gente tem o livre-arbítrio, que é uma ferramenta, né? A mente é uma ferramenta, o livre-arbítrio é uma ferramenta, o corpo físico é uma ferramenta. Eu vou utilizar essa ferramenta para quê? Para deixar a minha natureza humana de lado? Vou utilizar a minha natureza humana para criar uma natureza demoníaca que só liga para os próprios desejos, que só liga para os próprios objetivos? Eu vou utilizar a minha mente humana para ficar assistindo qualquer porcaria na internet? Eu vou utilizar a minha mente humana para planejar um ato terrorista? Para planejar um assassinato? Para planejar um roubo? Um sequestro? Para que eu vou usar a minha natureza humana? Para que a natureza humana foi feita? Se não para aniquilar os pecados, como o Senhor Jesus Cristo fez.